você falou tanto na minha cabeça que em 2023 eu vou começar a investir na bolsa. Em janeiro vai ser meu primeiro investimento. Qual dica que você me dá? Não invista na bolsa antes de assistir esse vídeo até o final, porque nós vamos falar sobre alguns assuntos muito importantes que você precisa considerar ao investir o seu dinheiro durante o governo Lula. Então, se você quer saber um pouco mais sobre o que fazer, se vale a pena ou não começar a investir agora, já deixa seu like aí embaixo e vem comigo. Fala, galera, no vídeo de hoje eu vou te falar qual que é a pergunta-chave que você precisa se fazer antes de colocar o seu dinheiro, seja na bolsa de valores, seja em renda fixa, em qualquer investimento durante o governo do Lula. E você também acompanha até o final para você saber exatamente qual que é essa pergunta. Toda vez que a gente vai investir o nosso dinheiro, a gente precisa considerar qual que é o risco e o retorno que aquele investimento está proporcionando pra gente. Então, nesse vídeo eu vou te falar quais são os riscos que a gente está enxergando para a bolsa de valores ao longo dos próximos meses e também quanto que a gente pode esperar de retorno, seja para bolsa, seja para títulos de renda fixa, para a gente comparar também, né? A gente sempre precisa comparar para saber quanto que um está entregando, qual que é o risco dele, quanto que o outro está entregando, qual que é o risco dele também. Porque como é que funciona, né? Racionalmente, a gente partindo do pressuposto que a gente toma decisões racionais, a gente sempre vai buscar aquele investimento que tem o maior retorno para o menor nível de risco. Então, se você tem dois investimentos que têm o mesmo retorno esperado, você vai buscar aquele que tem o menor risco. Se você tem dois investimentos que te dão o mesmo risco, você vai buscar aquele que tem o maior retorno. E se você tem dois investimentos com riscos e retornos diferentes, você precisa analisar qual que vale a pena você investir com base qual que é o seu prêmio de risco em cada uma das situações, enfim. A gente vai falar sobre isso ao longo desse vídeo aqui. Mas pra gente começar, né, quais são os riscos que a gente enxerga para a bolsa ao longo do próximo ano? Uma coisa que a gente precisa ter em mente é qual foi o fluxo no ano dos investidores entrando e saindo na bolsa de valores, né? Esse gráfico que a gente está vendo aí na tela, a gente consegue ver que a pessoa física ficou mais ou menos igual ali ao longo do ano, né? Os investidores estrangeiros, os gringos, eles colocaram dinheiro aqui na bolsa do Brasil, tiveram mais entradas do que saídas, e os investidores institucionais, eles tiraram dinheiro da bolsa de valores aqui no Brasil, igual a gente está vendo ao longo desse gráfico. E o que a gente precisa tirar de conclusão disso? E que para a bolsa se movimentar, ela precisa ter fluxo novo também. Só que ter esse fluxo adicional, as pessoas colocarem mais dinheiro na bolsa, nesse momento está um pouco delicado, porque o custo de oportunidade para isso está muito alto. Qual que é o custo de oportunidade, né? O que é o custo de oportunidade? Basicamente é o que você está abrindo mão ao tomar uma decisão. Então, quando você toma a decisão de colocar o seu dinheiro na bolsa, o que está acontecendo? Você está abrindo mão de ter uma rentabilidade livre de risco na renda fixa, como por exemplo no Tesouro Selic. Não exatamente livre de risco, esse é o termo técnico acadêmico que a gente usa para o título que tem o menor risco aqui na economia do Brasil. Então, quando você coloca o seu dinheiro na bolsa, você está abrindo mão de ter a rentabilidade que um Tesouro Selic da vida te proporcionaria. E hoje, essa rentabilidade é 13,75% ao ano. Você está abrindo mão dessa rentabilidade, que é uma rentabilidade relativamente alta, para ter uma rentabilidade talvez um pouco maior, só que correndo um risco muito maior também. E a pergunta é, será que compensa? Outro risco que a gente precisa considerar também é justamente sobre o comportamento aqui do novo governo, né? Como que ele vai se comportar. E a gente até tem alguns pontos positivos, como, por exemplo, o endividamento externo. De toda a dívida pública do Brasil, só 4,33%, pelo menos em outubro de 2022, era de endividamento externo, ou seja, dívidas atreladas ao dólar, né? E se o dólar, a gente imagina que num cenário de crise, num cenário de incerteza, tende a subir, o que vai acontecer? Se o endividamento está muito atrelado ao dólar, essa dívida fica cada vez mais cara e isso é prejudicial. Só que a gente tem esse ponto positivo aqui no Brasil. Só 4,33% do nosso endividamento é atrelado ao dólar. E nesse gráfico também a gente consegue ver quais são as reservas internacionais do Brasil. E essas reservas são relativamente altas também, né? Isso pode acabar influenciando o Lula aqui a gastar mais dinheiro. E a gente até viu que no finalzinho do ano que as reservas diminuíram um pouco, mas elas continuam bem altas. E esse gasto não é tão preocupante agora, mas no final do mandato pode ser. Outro risco que a gente precisa considerar é sobre a insegurança jurídica aqui no Brasil. E uma coisa que ilustra muito bem isso foi a mudança na lei das estatais que aconteceu do dia para a noite, assim, do nada, e a gente fica com aquela incerteza, né? Aquela insegurança de que se eles fizeram isso, o que mais que eles são capazes de fazer, né? O que pode vir daqui para frente? Quais vão ser as outras mudanças? Será que elas vão ser benéficas, prejudiciais? Como que a gente pode esperar isso? Mais uma vez, incerteza é risco e risco joga a bolsa para baixo. E se não joga a bolsa para baixo, pelo menos aumenta muito a volatilidade, ou seja, as ações ficam oscilando muito de preço para cima e para baixo o tempo inteiro, justamente porque no momento parece que vai ser positivo, do outro parece que vai ser negativo e ninguém sabe o que espera. E por
por fim, outro risco que a gente precisa considerar é sobre a curva de juros. Será que a curva de juros vai continuar subindo? Será que ela vai fechar? Porque a gente foi talvez o primeiro país, um dos primeiros que começou a subir essa curva de juros. A gente subiu antes de todo mundo e agora a dúvida é se a gente vai começar a descer antes de todo mundo também, porque a gente tem juros no Brasil aqui na casa dos 2 dígitos. Isso é prejudicial para a bolsa. As empresas small caps, as empresas de menor valor de mercado, empresas de crescimento, elas sofreram muito com essa subida dos juros e aí fica aquela dúvida se esses juros vão continuar subindo, se vão cair e como que isso vai impactar ali diretamente as nossas ações. E bom, qual que é a pergunta que eu tinha te falado lá no início do vídeo que você precisa responder antes de tomar uma decisão de investimento, de você colocar o seu dinheiro na bolsa ou não? Responder o seguinte: quanto que deve estar o Ibovespa no final do governo do Lula, por exemplo, em 2026? E como que a gente projeta isso, né? A gente não precisa saber exatamente quanto que vai estar, porque ninguém tem bola de cristal, mas qual que é a ideia, né? A gente sabe hoje quanto que tá o Ibovespa. A gente tem lá o índice da bolsa e no momento que eu gravo esse vídeo, ele está aqui na casa dos 104 mil pontos. Vou deixar os números todos passando aí na tela para vocês. E aí, se a gente pegasse o nosso dinheiro e colocasse esse dinheiro na renda fixa, e se a gente pegar qual que é o DI futuro para janeiro de 2027, ou seja, logo depois, no finalzinho ali do governo Lula, a gente sabe que o mercado está precificando que os juros acumulados até lá vai ser de 13,54% ao ano. Então o mercado espera que todos os anos, em média, os juros acumulados teria 13,54% ao ano até lá. Ou seja, se a gente pegasse o nosso dinheiro e colocasse na renda fixa, a gente teria essa rentabilidade e a gente só vai colocar o nosso dinheiro na bolsa se esse dinheiro render mais do que isso. E o que é que a gente pode fazer? A gente pode pegar o Ibovespa hoje e colocar esse crescimento de 13,5% ao ano até 2026 para a gente saber quanto que vai ser o Ibovespa no final de cada um dos anos. Então, fazendo isso, a gente teria que o Ibovespa no final de 2023 seria 118 mil pontos e 500, 2024 134,500, 2025 152, 2026 173. Ou seja, com esse crescimento da renda fixa, o Ibovespa teria que estar nesse patamar. E aí você deve julgar aí com as suas habilidades de investidor se faz sentido um Ibovespa a 170 mil pontos no final do governo Lula. Por quê? Basicamente a pergunta que a gente está fazendo é: você acha que o Ibovespa vai superar o CDI? Se sim, esse prêmio de risco que você está tendo ao investir na bolsa compensa? Porque a gente sabe, igual eu estava falando, que a gente tem um título livre de risco que o mercado está precificando que ele vai render 13,5% ao ano até 2026. E aí, se você vai sair do livre de risco, que é o CDI, para ter uma rentabilidade adicional na bolsa, essa rentabilidade adicional, talvez de 1,5%, que daria uma rentabilidade total de 15% ao ano, 15% ao ano na bolsa durante o governo Lula, todos os anos, se isso se concretizar num cenário positivo, será que esse retorno que você está tendo ao investir na bolsa de valores compensa todo esse risco adicional que você teria de sair do CDI para colocar o seu dinheiro na bolsa? Então acaba que esse é um cenário muito difícil para o investidor de valor, para aquela pessoa que quer comprar boas empresas a bons preços também, porque isso acaba machucando demais, né? Imagina que você encontrou uma ação muito boa, uma ação que está muito barata, você sabe que aquela ação está muito barata, só que com esse custo de oportunidade muito alto, as pessoas não levam dinheiro para a bolsa fica ali lateralizada durante um longo prazo, e aí você tem esse custo de oportunidade, comprar uma boa ação barata, mas ficar esperando anos e anos e anos até ela começar a se mexer, ou você pega esse dinheiro e coloca ali num CDI que vai render 13,5% ao ano. Então, é um cenário complicado que precisa ser considerado também. Então, antes de fazer o seu investimento na bolsa, faça essa pergunta que eu te fiz aqui. Será que a bolsa vai superar o CDI ao longo dos próximos anos? Pelo menos historicamente, ao longo dos últimos 20 anos, a bolsa não superou o CDI. Dependendo da janela que você olha, ela supera, mas no longuíssimo prazo, ela não superou. Será que daqui pra frente isso vai se manter? Não vai? Qual que é a sua opinião? Deixa aí nos comentários que eu quero saber o que você acha de tudo isso que a gente falou aqui. Tamo junto e até a próxima.